Olá, nesse vídeo vamos seguir então ali o detalhamento das configurações da empresa dentro do módulo contábil. Então, retornando aqui no menu configurações, configuração da empresa, vamos dar seguimento. Esta parte de controle gerencial por centro de custos aqui será um vídeo à parte sobre configuração de centro de custos. Então, no caso, se for utilizar centro de custos na empresa, vai ser definido aqui como sim, informado a data inicial do centro de custos. Maiores detalhes referentes à configuração vai ter vídeo específico sobre ele. Logo abaixo que temos a aba Outros, né, a opção Outros, onde vai estar se definindo o quê? Fechamento do débito e crédito, se ele será por empresa ou por filial. O que isso quer dizer? Se você faz o fechamento débito e crédito por empresa, você pode ter o débito, por exemplo, na matriz, o crédito na filial, ou seja, você tem um débito numa empresa, um crédito na outra, que são CNPJs diferentes, mas o sistema não vai estar lhe acusando, diferença, porque o teu fechamento é por empresa. O sistema tem esse conceito. O código da empresa é sempre o mesmo, o que muda é o código da filial, né, o estabelecimento, como a gente viu lá no cadastro da empresa no gerenciador. Então, neste caso aqui, se você não usa aquela situação que algumas empresas, alguns escritórios têm contas transitórias, porque quando se utiliza contas transitórias nesse caso, quando, por exemplo, o boleto da filial paga-se com a conta bancária da matriz, ou vice-versa, isso pode ocorrer e você não usa contas de compensação, contas transitórias lá, que seria transferências de numerários da matriz para filial, por exemplo. Não se utiliza essa conta, apenas se faz o débito numa e o crédito na outra e está fechado. Para que não fique lhe acusando diferença no sistema nesse caso, você utiliza o fichamento de débito e crédito por empresa. Ele considera nesse caso daí apenas aqui a raiz do CNPJ, não vai ter diferença nenhuma. Pode debitar na matriz, acreditar em qualquer outra filial, que não vai ter problemas. Agora, por exemplo, você não quer desta forma. Digamos assim, o teu cliente quer um balanço por filial. E, evidentemente, para que o balanço feche, consequentemente, você tem que ter o débito e crédito, cada filial com seu débito e crédito. Tem que se fazer uso de contas de compensação, contas transitórias. Neste caso, você altera o fechamento para por filial. O que vai mudar aqui? Que se você fizer o lançamento débito na matriz, crédito na filial, ou vice-versa, sem fazer a utilização de conta transitória, sem ter o débito e crédito na matriz ou débito e crédito na filial, o sistema vai te acusar diferenças, que seria a opção aqui do controle de diferenças, deixando como sim. Então aqui entra esse detalhe. Se em algum momento você já supõe, imagina que vão te pedir um balanço, vão te pedir uma DRE por filial, a recomendação é que se faça então aqui a utilização desse fechamento por filial e consequentemente se utilize ali as contas de compensação. Caso contrário, pode fazer-se a configuração por empresa e não vai ter problema nenhum quanto a isso. O sistema vai permitir débito no estabelecimento, crédito no outro e não vai estar te acusando diferença alguma. Outra opção que eu tenho aqui, consolidar conta caixa no diário. Esta opção, o que eu faço? O sistema vai gerar um único lançamento do dia para os pagamentos, um único lançamento do dia para os recebimentos no que for referente à caixa. Então, se você deixar como sim aqui e for tirar lá o relatório ou o razão, por exemplo, ele vai fazer essa consolidação no razão. Caso contrário, ele não vai fazer. E é claro, para utilizar-se dessa consolidação, você vai precisar configurar. Se utilizar-se o plano padrão, a configuração já vai estar pronta. Mas o que tu precisa informar para o sistema? Qual que é a tua conta caixa, né? Porque ele faça esse processo e qual foi seu histórico padrão que ele vai utilizar. Essa configuração nós temos aqui. Cadastro, plano de contas padrão, no caso que é o que eu vou estar utilizando. Definição de contas padrões. Eu tenho aqui a definição para o plano de contas 11, a conta padrão 5. É a conta de consolidação do caixa, então aqui já estou definindo que a conta 5 é o caixa. E o histórico para débito, 21, recebimento nesta data. Histórico para crédito, 22, pagamento desta data. E desta forma, se eu deixar como sim na configuração para fazer a consolidação, o sistema vai fazer essa jogada. Ele vai consolidar os lançamentos de um único dia para diminuir, no caso de o tamanho, né? Não ter essa informação detalhada dentro do razão. É facultativo, vai a critério do escritório, do entendimento ali da obrigação legal, se é possível ou não fazer essa consolidação. Seria isso, então, pessoal, das nossas configurações da empresa que concluímos os detalhes referentes a essa configuração. Na sequência, daremos andamento aos vídeos sobre as demais rotinas do módulo contábil. Obrigado pela atenção e até mais.